E isso é para te ilustrar uma das histórias dos meus alunos. Ela manteve os dentes por 18 anos, passou por alguém que falou: vamos tirar antes que perca mais osso. E esse é o conteúdo da live anterior. Se você não assistiu, assiste aquela. Que é um equívoco, outro equívoco. E que depois começa a ter intercorrência. Foi tirar com todo cuidadinho, rompeu a tábua óssea e perdeu. E poderia ter sido diferente esse caminho. Poderia não tirar os dentes. E aqui, tá dentro daquela história assim de tratamento periodontal, que tira osso, por exemplo, essa bolsa infraóssea que acaba fazendo ressecção, que acaba causando tanto dano para o paciente. E a cirurgia periodontal, ela vem de uma era do cálculo residual. Estudos dos anos 70 e 80 mostraram que a remoção do cálculo fica cada vez mais incompleta quanto mais profunda a bolsa. Isso era o pensamento da década de 70, 80. E quando se faz apenas a raspagem fechada, abrir o retalho melhora o acesso e a taxa de superfícies limpas. Por que as pessoas acreditam que cirurgia periodontal é importante? Porque fica falando da época do cálculo residual. E isso mudou, porque se acreditava que tudo era o cálculo, tudo precisava tirar. E essa era é da década de 80, onde nesse estudo, foi um dos primeiros aqui, eles acabaram falando assim, ó, a efetividade da raspagem e alisamento radicular para remoção de cálculo. Em 1981 era a era do cálculo residual, cujo objetivo era avaliar a eficácia da raspagem e alisamento radicular em diferentes profundidades de bolsa e tipos de dente. Então, eles pegaram 119 dentes, 25 pacientes, 62 raspados, 57 controles e foram as bolsas sondadas em 6 locais por dentes, os dentes marcados, extraídos depois do procedimento, porque já eram dentes tidos como perdidos, lavados, corados por azul de metileno. E depois eles foram analisados em relação ao percentual de cálculo residual avaliado por estereomicroscópio. E eles viram uma forte correlação entre cálculo residual e profundidade de bolsa. Por exemplo, em bolsas mais rasas de menos de 3 milímetros é mais fácil de instrumentar. Em bolsas de 3 a 5 milímetros é mais difícil. Bolsa de mais de 5 era mais difícil de raspar. E o tipo de dente, se era anterior ou posterior, ele não influenciou os resultados. E era daí, da década de 80, que se acreditava. Bolsa profunda precisa de cirurgia, porque não dá para raspar. E na época se acreditava que a eficácia da raspagem, ela dependia diretamente da profundidade de bolsa, não do tipo de dente, se era anterior ou posterior. Bolsas rasas apresentam melhor resposta ao tratamento. E acreditava-se que o fechamento das bolsas dependia exclusivamente da ausência do cálculo residual. E isso é uma inverdade. Isso aqui é histórico, que se acreditava que o problema era do cálculo residual. Porque se o problema fosse o cálculo residual, quem é que explica o paciente que não tem cálculo e tem bolsa periodontal? Escreve aqui no chat. Já vi paciente sem cálculo e com bolsa. E na década de 80, há 45 anos, se acreditava que toda a culpa era do cálculo, o problema era o cálculo, e não é. E na época que a culpa era do cálculo, tinha que fazer cirurgia para raspar, e não é. E aí, começaram os estudos comparando o tratamento cirúrgico versus não cirúrgico. Uma turma começou a questionar, será que precisa de cirurgia mesmo? Em 1984, olha só, estudo do professor Linde, Niemann, Sokransky, eles avaliaram o reparo depois de tratamento cirúrgico, comparado com tratamento não cirúrgico em doença periodontal. Então, um estudo comparativo clínico. E eles observaram uma maior redução de profundidade de soldagem em bolsas mais profundas com cirurgia, com um controle de placa mais rigoroso. E eles chegaram à conclusão, controle de placa é importante, cirurgia até que dá. Continuaram em acompanhamento por 5 anos. Em 5 anos, eles conseguiam resultado
com controle de placa, mais a cirurgia seria mais eficaz para bolsas profundas. Nessa época, na década de 80, o antibiótico ainda não era utilizado, não tinha clareza sobre antibióticos, se fazia, se não fazia, quando fazia, qual era, não se sabia na época. E na época, na década de 80, controle de placa era super importante, mas para bolsa profunda, eles achavam que precisava de cirurgia. Escreve para mim, tem gente que parou na periodontia nessa época ainda. E aí, eles acompanharam isso, e como é que ficou agora? O que mudou dentro de tudo isso? Hoje, atualmente, em 2020, dentro dos guidelines da Federação Europeia de Periodontologia, e quem está na minha pós-graduação em tratamento periodontal não cirúrgico tem acesso a esses guidelines, narrados, comentados, explicados, pontuados com os meus casos clínicos, as minhas histórias de caso clínico dos guidelines da Federação Europeia de Periodontologia. Os guidelines, eles são guias de terapêuticos. Isso daqui é para estágio 1 a 3. Estágio 1 a 3, estágio 1 é quando você tem uma periodontite leve, com bolsas de até 4. Estágio 2, bolsas de 5. E estágio 6, bolsas de mais de 6. E ele é um nível S3, porque é um nível onde eles conseguem escrever ou delinear esses guidelines com base em revisões sistemáticas. Eles têm um metodologista, juntam os maiores pesquisadores do mundo ali para fazer essa reunião, todos esses autores aqui, e aqui eles discutem o que vão fazer. E nesses guidelines, eles sugeririam que o tratamento ele deveria acontecer em etapas, com endpoint clínico, que eu falei na aula anterior. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista, e eu vou aprofundar tudo isso no workshop Pele Lucrativa Descomplicada, e o link está aqui na inscrição. Eu vou repetir mais uma vez. Compartilha esse conteúdo com a sua equipe de trabalho, porque não adianta só você estar atualizado dentro da periodontia e toda a equipe querer ficar extraindo dente. Todo mundo precisa estar na mesma página. Nesses guidelines da Federação Europeia, eles fizeram esses tratamentos em etapas que eles são mais ou menos assim, que eu vou explicar. Eles viram que precisa fazer um rastreio, diagnóstico, e aí o tratamento ele chega no estágio 1, onde faz uma avaliação e instrução de higiene, e dentro da metodologia dos dentistas que salvam dentes, essa instrução de higiene, ela é feita em outro momento. Essa instrução de higiene, ela tem uma particularidade. Ela é acolhedora, ela é humanizada, a gente trabalha dentro de princípios andragógicos, a gente vai falar sobre isso no workshop. Então, passo 1, a instrução de higiene, que a gente faz, mas não na primeira sessão. O passo 2, a gente faz o tratamento periodontal não cirúrgico, depois se reavalia, e o passo 3 vai fazer, às vezes, precisa de implante, precisa de orto, precisa de um monte de coisa. E foi isso, mais ou menos, que mudou dentro do tratamento, onde vai se decidir se opera ou não opera no passo 3. A diferença é que dentro da metodologia dos dentistas que salvam dentes, do MDSD, a gente não opera, mesmo no estágio 3. Para os guidelines, eles falam sobre bolsas profundas, e o que aconteceu é que na minha carreira os pacientes não queriam fazer cirurgia, ou eu perdi os pacientes exatamente na hora da cirurgia. Ah, doutora, eu não posso fazer cirurgia, ou o paciente sumia, ele não via mais. E com isso, eu comecei a desenvolver uma expertise em fazer um tratamento sem cirurgia, que é esse o propósito do que a gente vai falar. Calma que eu vou detalhar tudo isso daqui a pouquinho. Ainda que exista a etapa cirúrgica na fase 3, para os guidelines da federação, é possível tratar sem cirurgia. Esse guideline ele tem uma validade de 5 anos, ele foi feito em 2000, no ano 2000, eles falam que mais ou menos em 2005 é o tempo que vai dar muita informação científica, muito dado científico foi gerado, e muito possivelmente as coisas vão mudar, e eu vou explicar ainda ao longo dessa